Olá, eu sou o professor Ulisses Rezende, começando mais uma aula de conhecimentos bancários. E na aula de hoje, eu vou trabalhar algo que tem muito a ver com a nossa vida financeira. Tem muito a ver com algo que muito provavelmente aconteceu conosco em algum momento da nossa vida ou com alguém que a gente conhece, que é a recuperação de crédito, que tem direta relação com a inadimplência. Em primeiro lugar, a inadimplência ela não caracteriza por si só má intenção, né? Porque tudo bem, pode ter golpe. Pode ter gente que pega dinheiro com a prévia intenção de não pagar e depois esperar o prazo da justiça. Tem gente que não paga imposto, por exemplo, já consciente que vale mais a pena, ignorando o lado ético da coisa e a responsabilidade tributária, de não pagar imposto e depois deixar na justiça rolar. Mesmo com o risco de você ter suas contas bloqueadas. E não é correto, né? E então a inadimplência ela tem muito a ver com a sua capacidade financeira, com a sua capacidade de liquidez, com variações de empregabilidade, N variáveis, né? Então, quando se fala, né, de recuperação de crédito, se fala de um mercado que existe justamente para você tentar, instituição bancária, mitigar a inadimplência, ou pelo menos a recuperação do valor devido pela inadimplência. E quando eu falo que existe um mercado para isso, é porque a primeira cobrança, daqui a pouco a gente vai listar, né, as formas dessa cobrança ser executada, a primeira movimentação é a movimentação da própria instituição financeira, que começa a cobrança. E existe e aí o limite, né, via de regra, é a cobrança extrajudicial. E aí existem dois claros caminhos para a instituição financeira. Ou você vai para o questionamento judicial, ou você vai pro, ou você vai ou você vai para outros meios. E outros meios é você contratar empresas especialistas em cobrança de inadimplência. Que são essas empresas que te ligam e falam assim: "Olá, eu sou do banco tal". E aí a pessoa faz a negociação, mas ela não é do banco. Ela, na verdade, comprou a lista de inadimplência de um banco. Então, se o banco ele tem, né, fazendo uma conta simples, se o banco ele tem 10 milhões de um conjunto de clientes de inadimplência, e aquilo já tem um período de inadimplência e a tentativa de contato com o cliente por parte da instituição não teve sucesso, então o banco prevê que aquilo ali ele tem como um valor perdido. Então ele pode vender, não sei, nem imagino por qual ágio, deságio na verdade, eu nem imagino por qual valor, né? Então vamos supor que seja por 2 milhões. Então o banco, ele não recebeu 10 milhões. Ele entende que dificilmente ele vai ter essa recuperação. Teria que se empenhar muito para isso. E o banco precisa funcionar. Então ele vende por 2 milhões para essa empresa privada. Ele tem pelo menos uma diminuição do prejuízo e da não lucratividade de juros. E essa empresa, ela também tem um cálculo que ela consegue, com aquela carteira de 10 milhões, fazer mais que os 2 milhões que ela pagou. Porque senão não valeria a pena o negócio dela. E então, se ela faz 3 milhões, com aqueles 10 milhões cobrando, aí ela ganhou 1 milhão. E aí você tem o desconto, você tem a negociação. E os bancos eles estão, inclusive, evitando isso, né? É por isso que a minha mãe, eu já contei a história da minha mãe, que eu amo, é a melhor mãe do mundo, como de todas é para os seus filhos. Mas a minha mãe, ela tinha uma dívida de cartão de crédito. Esse negócio de entrar no rotativo, não sei o quê, deixa para lá quando vê, tá devendo R$ 1.000, os caras cobram 50 mil. Eu fiz uma negociação que foi, e chegou até a um valor menor que o original. Isso é bem comum. Por quê? Porque o banco pensa, ué, mas se eu vou vender para uma empresa que vai fazer uma cobrança e vai ganhar dinheiro em cima disso, deixa eu dar um desconto para o cliente. Porque aí no conjunto dos clientes eu tenho uma recuperação melhor do que a que eu venderia para essa empresa. Recuperação de crédito para minimizar o que você deixa de ganhar. Essa é a regra. Basicamente é isso.
Então, existe uma parte da recuperação de crédito que é o banco ele diminuir o prejuízo. Mas existe a parte do cliente continuar sendo um cliente ativo no sistema financeiro, que tem a ver com o score de crédito. E isso interessa para o sistema financeiro. Porque se nós viramos um país de inadimplentes, ninguém mais tem crédito, ninguém mais tem movimentação. O mercado financeiro trava. Então, são essas duas movimentações, né? O interesse do banco em minimizar o que ele deixou de receber, com a cobrança da inadimplência, e o interesse do cliente, três interesses. O interesse do cliente em não ter o nome sujo, em recuperar o seu score de crédito, recuperar a sua capacidade de aquisição de crédito, e o interesse do banco dele ter clientes no mercado, ativos, em condições de. Então, basicamente é isso. Vamos lá para o material. Como você sabe, uma criação a quatro mãos, não exatamente mãos, minha e da inteligência artificial com o desenvolvimento do conteúdo calibrado devidamente para o seu conteúdo pelo chat GPT. Definição. A recuperação de crédito é o processo realizado pelas instituições financeiras para reaver valores devidos pelos clientes na inadimplência ou com atraso em suas obrigações de pagamento. Né? Então, na verdade, sim, a inadimplência é a caracterização do não pagamento. O atraso é dentro do prazo de pagamento. Estou atrasado 10 dias. Dentro do prazo de tolerância. Né? Quando a gente fala de prazo, é prazo de tolerância da instituição. Importância da recuperação de crédito. E aí eu falei já das três importâncias, aqui a gente aprofunda, aqui a gente desenvolve. A recuperação de crédito é essencial para manter a saúde financeira das instituições, porque afinal de contas, com o pagamento dos juros que você lucra, né? Você é instituição financeira. Garantindo a redução de perda e o equilíbrio das operações de crédito. É uma forma de minimizar o impacto causado pela inadimplência, possibilitando quantidade. Vem comigo. Você concorda que entra mais dinheiro do agente deficitário, entra mais dinheiro de quem pegou empréstimo, de quem fez financiamento, do que você paga para quem está investindo? Perfeito? Isso está consolidado. Só que tem um problema, né? A oferta de crédito é um risco maior do que a necessidade de você pagar lucratividade. Se as pessoas começam a ter inadimplência, né? Se quem pegou empréstimo, quem pegou dinheiro de alguma forma através de crédito ou de financiamento, não te paga, você tem como resultado, você tem como consequência o desequilíbrio de liquidez. Então, você tem que mitigar, você tem que minimizar a inadimplência o tempo todo para poder arcar com seus compromissos sem mexer na lucratividade bancária e nem no patrimônio bancário. Voltando para o material. E aí, quais são as etapas, né? E aí, a Sebrasp, falando de como isso é abordado em concurso, e a SES Gran Rio, elas trabalham bastante essas tais etapas. Etapas do processo de recuperação de crédito. Em primeiro lugar, é a identificação e análise da caracterização da inadimplência. E repito, a inadimplência é pós-prazo contratual. Identificar os clientes inadimplentes, avaliar a situação financeira e entender os motivos do não pagamento. Vem comigo. Existe algo que você estuda lá em vendas e negociação chamado marketing de relacionamento, que é você tratar o cliente de forma diferenciada, de acordo com o seu score de crédito e a sua história com a instituição. Isso acontece em todos os mercados, né? Marketing de relacionamento é uma necessidade de serviços. Então, a pessoa que investe... por exemplo, eu convivi uma época, porque eu namorava a filha dele, um grande empresário, um grande executivo, grande executivo. E o cara, ele tinha tanta grana e ele trocava de carro tão periodicamente
que eu tava lá na chácara deles e tal, tomando um negocinho. E aí chegou um cara de uma concessionária de automóveis com carrão zero. Tipo carrão. E aí ele falou, ó, tô deixando aqui pro seu fulano para ele testar uma semana, porque é um novo lançamento nosso. Ou seja, a concessionária levava o carro zero até a casa do cara para ele ficar uma semana testando. Meu irmão, se eu entro numa concessionária e eu digo pro tatuado, mas esse cara de lenhador do Mississippi, caminhoneiro, e eu falo pro cara da agência, eu falo, ó, quero levar o carro uma semana aí para testar, provavelmente serei preso. Então isso é marketing de relacionamento. E no banco também tem, né? A forma que um banco... Não tem Prime, Van Gogh, Personalité, etc e tal. É você trabalhar clientes diferentes, de forma diferente, normal. Isso faz parte do marketing. Só que o marketing de relacionamento, quando a gente estuda lá em vendas e negociação ou atendimento bancário, nós sempre pensamos na relação superavitária. Nós sempre pensamos no cliente que põe dinheiro no banco. Mas para o inadimplente também. Porra, se eu sou um cliente de um banco há 10 anos, eu sempre movimento meu cartão de crédito, eu sempre paguei minhas contas, deu um atraso, você trata diferente de um cara que atrasa toda hora. Tem uma outra história. Um aluno meu contou que o pai dele era um empresário do ramo da construção civil e ele assinava todo dia um jornal físico, Folha de São Paulo. Não sei se era Folha, mas era Folha. Assinava, o jornal chegava em casa. E aí, o cara assinava durante 20 anos o jornal. E aí, ficou sem grana, crise financeira, crise no mercado da construção civil. Ele ligou pro jornal e falou, olha, eu queria cortar, né? Eu queria cancelar a assinatura. E aí perguntaram por quê. Ele falou, olha, questão financeira e tal. Aí na hora que ele falou isso, analisaram o score de crédito dele. Então falaram para ele, não tem problema, você vai continuar recebendo pelo relacionamento que você tem conosco, não queremos deixar de você ser nosso assinante. Quando você tiver uma situação financeira que permita você voltar a assinar, você volta e paga, a gente negocia o valor. Aí ele ficou felizão, recebeu durante 2 anos o jornal, depois de 2 anos ele se recuperou, ligou para o banco, pro jornal, agradeceu, falou, olha, agora eu já estou recuperado, queria ver uma forma de compensar, pagar esse valor e voltar a assinar. Pagando, né? Falaram, não. Faz a assinatura, continua pagando daqui para frente e esses 2 anos ficou de cortesia para você. Ou seja, resumo da ópera, o aluno conta que o pai dele ficou assinando o jornal até morrer. E comprava tudo que saía do jornal. Sabe essas coleções Van Gogh? Coleções, artes barrocas? Mesmo que se ele não gostasse, ele comprava tudo. Sei lá, CDs do Pixinguinha, partes do Titanic para você montar. Ele comprava tudo por agradecimento. Então o banco, ele sabe, isso é importante aqui nessa identificação e análise, fazendo marketing de relacionamento, o banco sabe muito bem que a inadimplência e como você trata a inadimplência é um momento chave para você fazer marketing de relacionamento. Porque o inadimplente, como cliente, ele está fragilizado, né? Ele está devendo. Então, existe um nível de constrangimento, mesmo que você esteja ligando para cobrar o que a pessoa disse que iria pagar. Então, é um momento de análise e score de crédito e marketing de relacionamento. Voltando para o material. E aí, quando você faz a identificação, você sabe como negociar, né? Claro, né? Você sabe quais os termos da negociação. Entrar em contato com o cliente para negociar soluções, parcelamento, renegociação, prazo de desconto. Ou seja, desta deriva esta. Da identificação deriva a negociação. E o acompanhamento do acordo, né? Que é monitorar se foi regularizado e se o acordo foi cumprido. E aí existem as estratégias que aparecem em prova, tanto em conhecimentos bancários quanto em vendas e negociação. Então, essa parte das estratégias de recuperação de crédito, ela tem dupla importância para você. É um contrabando, mas é assim. Pode cair aqui, em conhecimentos bancários, mas pode cair lá, em vendas e negociação, ou pode ter uma questão meio híbrida.
Eu sei que quando a gente faz prova, a gente fica um pouco bravo com essas questões meio híbridas, porque é uma questão que trata de dois temas, né? Mas nesse caso é também atendimento bancário. Vamos lá. Cobrança amigável, que é quando você tem um score de crédito e um histórico favorável, que é inicia o contato e busca as razões e chega a uma conciliação. A cobrança não amigável, que é a intermediação judicial, ou seja, a judicial ela é posterior à amigável, né? Que é quando você cobra na justiça. E o uso da tecnologia, que hoje em dia tem muito a ver com mobile banking e internet banking, que é você negociar no próprio aplicativo. Vem comigo? Então esse tema é um tema de dupla importância, né? Como você viu, tem muito a ver com relação de conhecimentos bancários e score de crédito, mas também tem muito a ver com vendas e negociação. Muito obrigado pela sua presença na minha aula, pela sua paciência estando comigo até agora. Abraços, força e honra. Estamos com você até a aprovação.